Vou falar sobre a Embratur, algumas atualidades sobre a própria entidade, que deixa, desde 2019, deixa de ser um instituto, passa a ser uma agência de promoção internacional do país. Vou falar da coordenação a qual eu estou à frente, coordenação de atividades corporativas e de incentivos, e essa coordenação faz parte da gerência de turismo, de negócios e eventos da Embratur. Em 57 anos da Embratur, pela primeira vez, nós temos uma gerência totalmente dedicada a todo o segmento mais, que é muito diverso, os senhores vão ver. Vou apresentar aqui e vou fazendo uma mescla para traçar alguns paralelos sobre a nossa realidade. E desde já eu quero pontuar que ninguém conhece melhor Feira de Santana do que os senhores aqui presentes. Ninguém conhece um destino como o seu próprio destino. E eu começo com um item básico, que é a informação da história, que a gente nunca pode estar desgarrado disso, nunca. O ano corria, como diziam os antigos, corria o ano da graça de 1896. Eu não era nem nascida, né? 1896. Historicamente, a gente tem condição de tentar identificar como era o mundo em 1896. Estou falando do pós-revolução industrial. Ano 1896. Lugar: Estados Unidos. Cidade: Detroit. Quem visitou já ouviu falar alguma coisa sobre Detroit? Quem procurar alguma coisa sobre Detroit hoje, vai perceber que Detroit é até hoje um polo industrial mundial. Então, final da Revolução Industrial, em Detroit se fomentou uma indústria automobilística e se instalou ali uma fábrica de um automóvel chamado Ford. Um jornalista, cadê o Wilson? Um jornalista passou a observar o comportamento e a mudança daquela cidade a partir da criação de uma fábrica, para que os trabalhadores fossem trabalhar nessa fábrica e produzir os veículos que estavam na crista da onda do momento. Percebeu-se que eles iam trabalhar lá e não havia infraestrutura para acomodação, para alimentação, para locomoção até. E ele observou esse comportamento e, em um artigo, ele fez a seguinte pergunta: e se os empresários de Detroit organizassem uma estruturação da hotelaria para que essas pessoas não saíssem de Detroit, elas permanecessem lá? Elas permaneceriam lá e elas iam precisar de uma cadeia de serviço que mentalmente aqui todo mundo já conhece, já deduziu. Por quê? Porque a gente sabe e a gente enxerga hoje. Mas eu estou falando do século XIX. Esse jornalista chamado Milton Carmichael, em 6 de fevereiro de 1896, ele publicou esse artigo, e não foi um artigo tão sutil. Como a gente diz, ele chamava, o que a gente nem sabia que era, tá? Mas ele chamava o trade local da xixa. Por que vocês não se organizam? Por que vocês não se reúnem? Por que vocês não se unem? Porque se isso existir, todo mundo vai ganhar. E assim nascia um conceito pela primeira vez no planeta, não com o nome de Convention Bureau, mas com o nome de The Detroit Businessmen League. A Liga dos Homens de Negócios de Detroit.
Eu fico muito feliz que todo mundo esteja prestando atenção nesse ponto exatamente, porque o que hoje está acontecendo em Feira de Santana, de novo, é a organização, é o incentivo do trade de turismo local, como o Marcelo Alexandrino muito bem colocou, de se reorganizar em prol de um bem comum, todos olhando para o mesmo local, para o mesmo objetivo. E eu preciso citar mais uma vez a questão da palestra qualificada aqui, da plateia qualificada aqui, porque cada um aqui pode ser multiplicador dentro das suas próprias empresas. E aí nasceu o Convention, essa entidade chamada de Detroit Businessman League, nasceu com esse formato e esses objetivos, e aí a coisa vai andando um pouco mais à frente, já no século XX, 1906, se eu não estou enganado, 3, posso estar enganado, surge o primeiro Convention Bureau com este nome, que foi o de Londres. No Brasil, o primeiro Convention Bureau foi o de São Paulo. Alguém arrisca dizer quando? Se eu não falo, do seu Fernando. 1984. 1984 foi a primeira entidade brasileira com o nome de Convention Bureau, que foi o de São Paulo, e no ano seguinte o do Rio de Janeiro. O de Salvador foi o terceiro, junto com o de Blumenau, 1996, e a partir daí a coisa vai mudando. Vários destinos, vários Convention Bureaus foram acontecendo.